Agora nós vamos para a segunda parte da aula, que é dar o acabamento. Então, isso é um trabalho normal de um arquiteto, né? Ele está construindo uma casa virtualmente, ele quer renderizar essa casa e a casa está aí sem piso acabado, sem reboco na parede, sem nada. Então, eu vou lá no 3D, tá? Eu vou lá no 3D e eu vou selecionar aí no 3D o piso da minha casa, tá? Então eu selecionei aí o piso da minha casa. Estou selecionando o piso da varanda, né? Então eu queria dar um acabamento nele. Então eu vou clicar lá em editar, vai aparecer o quadro aí da edição e eu vou pedir para ele renomear esse piso. Então, aliás, eu não vou renomear, desculpa aí, eu vou duplicar. Vou pedir para ele para chamar esse piso 150 acabado. Eu quero colocar acabamento nele. E aí eu vou clicar em editar, vou clicar nesse número 15 e vou pedir para inserir uma camada. Então o meu piso agora, ele vai continuar tendo 15 centímetros no total. Só que a camada superior vai ser de acabamento. E eu venho aqui ó, na função e falo, olha, essa camada 2, a função dela é acabamento. E a camada 3, ela não vai ter 15 mais, ela vai ter 13, porque o meu piso 13 com 2 vai ser 15. E ele está me perguntando qual é o acabamento. Eu vou clicar aqui no por categoria, ele vai abrir aquela janela de materiais que a gente conhece, e eu vou pegar um piso aqui que ele se chama piso de carvalho. Ele já tem aqui, tá vendo? No nosso, se você olhar a aparência dele, ele lembra aí um taco, tá vendo? Você pode editar isso se você quiser, não tem problema. Se você, por exemplo, colocar o mouse bem em cima dessa foto e clicar nela, ela vai abrir para você aí. E você pode editar essa proporção se você quiser. Então, por exemplo, imagina uma tábua corrida que ela tem aí 20 centímetros de largura e 400 de comprimento. Se aqui embaixo eu tenho uma peça inteira, 2/3 de uma com 1/3 da outra, eu tenho duas peças inteiras, então ela mediria, eu teria duas tábuas de 400, vai dar 800, né, na largura. Então eu venho aqui e vou editar. Detalhe, você está vendo que tem a mesma dimensão, 68 e 68. Então você tem que clicar aqui, quebrar essa corrente, para ele deixar você editar dimensões diferentes. Então eu vou falar para ele que na largura vão ser 800, porque são duas tábuas de 400. E aqui, se a minha tábua tem 20 de largura, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 vezes 20 vai estar 240. Então tá aí, ó, uma sugestão. Não, você não é obrigado a fazer isso. É só uma sugestão. Você pode transformar um taco numa tábua corrida, dependendo da proporção. Eu vou clicar aplicar e vou dar OK. Então agora o Revit já sabe que esse piso ele tem concreto embaixo e madeira em cima. Na hora que eu clicar OK aqui e OK, ele vai aparecer aí lá no modo realista. O modo realista meu não estava aparecendo aí no meu 3D. Eu não sei se ele vai aparecer aqui agora. Apareceu, tá vendo aí, ó? Então tá lá aparecendo aquela madeira. Eu posso selecionar o piso lá de dentro da minha casa, ó. Tá difícil para selecionar aqui, né? Porque eu tô com... Ah, agora eu consegui, ó. Aí eu falo, ó, Revit, eu quero esse piso aqui, eu não quero com 150, eu quero 150 acabado. Então, se eu for agora naquela foto que eu tirei com vocês, é a última vista 3D minha aqui, ó, vista 3D 302. Você vai ver aí que agora o meu piso tem uma madeira e ela é larga, ela tá com 20 centímetros, tá vendo? E eu queria também dar acabamento nessa parede. Eu vou clicar nela, ele vira e fala, olha, Álvaro, essa parede aí, ela é uma parede básica, genérica de alvenaria. Eu falo, eu mudei de ideia. Eu vou clicar em editar e eu vou renomear. Eu vou falar para ele que essa parede agora, ela é acabada. Ela vai ter acabamento, tá? Ela é acabada. Então, a parede acabada. Acabada. Isso.
E eu vou clicar na palavra editar aqui, ele vira e fala, olha, essa parede, ela só tem uma camada, ela só tem uma camada de 20 centímetros e essa camada de tijolo. Agora, pensa comigo, como é uma parede no meio dela ela tem tijolo, ela vai ter reboco de um lado e vai ter reboco do outro. Então, uma parede, na verdade, tem 3 camadas. Então, uma parede normal aí teria 2 centímetros de reboco para um lado, 2 centímetros de reboco para o outro, e ela teria uma camada central aí de 16, porque 16 com 2 de um lado, 2 do outro, vai dar 20. Se você clicar nesse número 20 e clicar na palavra inserir 2 vezes, vão aparecer aí essas camadas. Só que essa camada original nossa, que é estrutural, que é unidade aí de blocos de concreto, eu queria que ela ficasse no meio. Então, se você clicar nela e clicar na palavra acima, ela fica no meio, tá vendo? Só que agora ela vai ter 16. Por que ela vai ter 16? Porque eu vou ter 2 de reboco em cima, 2 de reboco embaixo. E aí eu tenho que falar para o Revit, ele já sabe que essa camada 3 aqui ela é estrutural. Aí eu vou clicar na função da 2 e falar, ó, a 2 é acabamento. Eu vou clicar na função da 4 e falar, ó, a 4 é acabamento. Aí ele me pergunta, ô Álvaro, qual que vai ser o acabamento aqui da camada 2? Ah, eu quero branco. Então eu vou procurar aqui placa de gesso. A placa de gesso, a aparência dela tá 228, 228, ou seja, não é um branco total, eu estou puxando lá para cima, tá vendo? E eu posso colocar um tiquinho de brilho nela aqui, ó, pouco, não é muito não. E se você olhar no gráfico, essa parede ela tem uma achura. Guarda isso que eu estou falando. A parede de gesso, branquinha, vai ser nossa parede interna. E ela tem uma achurinha aí de areia. Eu vou clicar aplicar. E eu vou dar OK aí. Então, nós vamos dar OK aí. Espera aí que ele está meio lento aí. Esperar um pouco. Ficar clicando demais vai dar errado. Ele vai fechar o meu aplicativo. Vou ter que começar a gravar o vídeo de novo. Então, ótimo, ele fechou aí, deixa eu ir lá abrir de novo o meu Revit, porque ele tive um problema e ele fechou aí. Essas coisas acontecem, né? Então, vamos abrir lá o nosso arquivo. Espero que eu não tenha perdido muita coisa. Senão eu vou ter que começar de novo aí a gravação. Mas vocês viram que eu editei o piso e eu tinha acabado de editar uma camada, né? Eu tinha acabado de editar uma camada. Então, nós vamos agora lá ver o arquivo aí que foi a... Vamos ver se ele abre ele aí. Se eu não perdi muita coisa nele. Então, o meu piso tá lá acabado, né? E eu tinha clicado na parede. Eu já podia até salvar esse negócio aqui, né? E aí eu estava editando essa parede, né? Eu tinha clicado aqui em editar. Eu tinha pedido para ele para renomear. Eu perdi essa última parte. Então, eu chamei ela de acabada, né? Dei o OK. E vim editar, cliquei nesse número 20, pedi para inserir 2 camadas, cliquei nesse número 20, pedi para ir para cima, e aí a camada de dentro, então, vai ter só 16, porque eu tenho agora 2 de reboco para o lado de dentro, 2 de reboco do lado de fora. Eu falei que a camada 2 era de acabamento e a camada 4 era de acabamento. E eu estava, então, definindo aí que a minha camada 2 ela seria feita de placa de gesso. Está em ordem alfabética, estou procurando a letra P aqui, ó. Placa de gesso, ela vai ter uma achurazinha e areia, e a única alteração que eu fiz foi que eu coloquei um
a cor, em vez de ser 228, eu coloquei 225, e eu tinha colocado aí para ela ter um brilhozinho aí. E dei aplicar, e dei OK, né? E aí, eu vim aqui, então, na camada 4. Eu vou colocar a camada 4 bem diferente da de dentro, para ficar bem claro para vocês aí. Eu vou escolher um material qualquer aqui, tá? Eu estou procurando um material qualquer aqui. Eu vou pegar aqui esse material aqui, ó, massa padrão de parede externa, né? E ele tá falando... Pega a massa padrão de parede interna, por favor, a de parede interna, tá? Ele tá falando que a cor dela é verde, eu não quero, então eu tô colocando ela aí... Eu escolhi uma cor qualquer, ó, se você olhar aí pra tela aí do vídeo aí, é essa cor aí meio bege aí, né? Uma cor aí qualquer, pode pegar uma cor qualquer. E ela não vai ter a achura igual a outra, e a aparência dela, que ele tá pondo verde aí, eu não quero esse verde, eu tô pegando mais ou menos aquela mesma cor que eu tinha colocado lá, ó, dei OK. Ele tá falando que vai ter 50% de brilho, eu tô pedindo para colocar só 10%. E, por favor, isso é muito importante, ele selecionou para essa parede ser transparente. Tira esse tique de transparente, porque senão sua casa vai virar um aquário. Aí você vai clicar aplicar e vai dar OK. Então, nesse momento, ele já sabe que nós temos uma parede que do lado de fora ela é bege, do lado de dentro ela é branca. Tá? Eu vou clicar aplicar e vou dar OK. E, na minha opinião, o melhor lugar para raciocinar isso é na planta de piso. Então, nós vamos lá na planta de piso e eu vou chamar a tua atenção em relação a uma coisa. Para você ver essas camadinhas, é necessário que você coloque o nível de detalhe alto, tá? E se você colocar aí no realista ou no sombreado, é melhor ainda. O Revit, ele não vai adivinhar para que lado você vai jogar a paredinha amarelinha, que eu queria para fora, e a paredinha branca. Então, você tem que selecionar a parede e clicar nessa seta que está aqui, tá vendo? Só que antes de pedir para ele espelhar a parede, você tem que avisar para ele que tem que ser na linha central de parede. Se você deixar a face de acabamento externo, na hora que você clicar, ele tira a parede de lugar, igual aconteceu comigo aí, tá vendo? Então, você tem que selecionar a parede, vir aqui no quadro Propriedades e pedir para ele colocar na linha central, e aí, se você clicar, ele vai espelhar, o reboco amarelo está ficando do lado de fora, como eu queria, e o reboco branco está ficando do lado de dentro. Então, resumo da ópera, você tem que selecionar todas as suas paredinhas, pedir para ele colocar na opção linha de localização, linha central, e em seguida você vai inverter aí, e sempre conferindo, eu quero o reboco branco do lado de dentro, eu quero amarelo do lado de fora. Então, a parede tem só essa dificuldadezinha aí em relação ao piso. O piso, sempre a camada de cima aparece corretamente. Então, eu sempre tenho que avisar para ele que é linha central, e aí, na hora que eu clicar lá naquela setinha, ele vai inverter, e tá aí a minha parede branca aí, desse jeito. Eu tenho que ir também lá na planta de piso cobertura 1, porque eu tenho que colocar ela no nível de detalhe alto, eu tenho que colocar ela no realista, de preferência. Ele jogou, infelizmente, essa parede amarela para dentro, o reboco, né? Eu vou falar para ele que tem que ser linha central, e nós vamos aí inverter aí, ó, tá vendo? Então, já inverti essa, tá faltando essa outra, que eu tô fazendo a mesma coisa, ó. Então, linha central, tá faltando essa outra,
Sempre isso, linha central. Se não tiver na linha central, ele tira a sua parede de lugar. Se você se esquecer, a parede vai sair fora e nessa hora você vai lembrar. E aí, ótimo. Tá tudo invertido. Eu vou lá na minha foto ver novamente o que está acontecendo. Então, você vai ver aí que nossas paredes aí estão brancas. Esperar. Que deu pau aquela hora, né? Eu vou até salvar aqui, ó. Salvar isso aqui. Então, minhas paredes estão todas brancas. Eu estou vendo que o meu piso tá ainda o antigo. Eu tenho que selecionar ele aqui. Eu não vou conseguir selecionar. Mas as minhas paredes estão todas branquinhas. Essas linhas que estão aparecendo da viga, você não precisa se preocupar. Isso, a razão disso é porque a nossa parede tem só 20 de espessura e a nossa viga e nosso pilar tem 19. Então, tá com meio centímetro de reboco só. Isso não aparece no render, tá? Eu vou lá no 3D selecionar aí o piso para pedir para ele que o meu piso seja o acabado. E eu vou voltar lá na minha foto e tá aí a minha casa. Vocês estão vendo que eu não dei acabamento ainda, foi naquela parede lá de trás, tá? Vou fazer um render agora rápido também de teste, porque não está pronto, a gente não colocou iluminação, para encerrar essa segunda etapa aí da aula. Então, eu vou lá no menu Vista, eu vou clicar lá no Renderizar. O Revit, ele sempre repete os atributos que ele usou da última vez, por isso que eu não vou conferir nada. Eu vou clicar renderizar e vai ser um render rápido, é um render de rascunho. Eu ainda estou conferindo o meu projeto ainda. Eu sei que ainda falta muita coisa para eu fazer para esse projeto ficar pronto. E ele está lá renderizando, vai ser uma renderização rápida. Eu estou vendo, já sabia, a iluminação diurna tá boa, ela não tá ruim. E eu vou salvar como teste 2. Então, vai ser teste 2, teste 2. Ruim, não tá bom ainda. Ele não tá bom, né? E nós vamos fechar o quadro aqui e encerrar essa etapa aí da aula. Então, tchauzinho.